Bem-vindo à quarta aula da teoria eletromagnética. Essa é a penúltima aula da nossa revisão de relatividade restrita. Em particular, hoje eu quero discutir a questão da forma geral de transformações de Lorentz e composição de velocidades. Essa composição de velocidades associada com nova forma de transformações, transformações que substituem transformação clássica, obviamente deve ser diferente do que forma que é dada pela transformação clássica. Vamos considerar aqui uma transformação bem geral. Então temos dois referenciais, um em movimento com relação ao outro, e pode ter também uma rotação relativa entre esses referenciais. O desenho aqui é meramente ilustrativo. Eu não quero dizer pelo esse desenho que eixos de um referencial visto de ponto de outro referencial são exatamente como aqui nesse desenho. Se eu considerar algum evento no espaço-tempo, então eu posso associar com esse evento coordenadas nos dois referenciais. E agora a transformação de Lorentz relaciona coordenadas desse evento num referencial com coordenadas no outro. Eu vou escrever essa transformação, quebrar em duas partes. A componente 0 vai ser escrita como uma equação e as outras três componentes eu vou aqui escrever como segunda parte. Agora, olhando no elemento L00, nós sabemos que L00 é diferente de zero. Isso foi mostrado na aula passada, onde foi discutida a forma geral de condições para transformações de Lorentz, e lá mostramos que L00 é maior ou igual de 1 ou menor ou igual de menos 1. Mas certamente ele não é zero. Então, daqui eu posso calcular esse elemento L00 dividindo por L00. Calcular x0 dividindo por L00. Agora vamos substituir esse x0 na segundo conjunto e assim eliminamos componente x0. Resultado desse procedimento é que temos x' i, então componentes do evento, componentes espaciais do evento no referencial S', como função de tempo naquele referencial e função aqui de componentes desse evento no referencial S. Agora, podemos imaginar que esse ponto material, associar com esse evento ponto material, e que esse ponto material está em repouso no referencial S. Se ele está em repouso no referencial S, então essa toda parte é constante, porque xj é constante naquele referencial, ele não vai mudar, e transformação de Lorentz, ela contém apenas parâmetros constantes, é uma transformação global. Então tudo isso é constante. Então o que eu posso ver aqui? Que componentes desse ponto material no referencial S' se alteram por causa que T cresce aqui. Então, isso pode ser interpretado que isso é nada mais do que movimento. Esse resultado é causado por movimento relativo dos referenciais. Então, essa expressão que tem aqui pode ser interpretada como velocidade do referencial S que ele tem em referencial S'. Então, referencial S', alguém que está, um observador no referencial S', está olhando a situação no referencial S
ele observa que referencial S tem essa velocidade com relação a referencial dele, e portanto esse ponto material tem justamente, ele vai associar com esse ponto material essa velocidade. Ok, o que nós podemos fazer agora, como a transformação de Lorentz sempre tem inversa, podemos inverter perfeitamente essa relação. Aqui temos elementos de matriz inversa de Lorentz. E agora podemos escrever de novo essa expressão, quebrar em duas partes, componente zero e componentes espaciais. De novo, esse elemento L00, por definição, isso é eta 0 alfa, L beta alfa, eta beta 0. Lembramos, foi comentado na aula passada, que isso parece como se essa expressão é como se fosse a operação de subir e descer índice. Eu também falei que isso não é exatamente verdade, porque a operação de subir e descer índice é reservada para tensores, e enquanto L é matriz associada com transformação. Mas, de qualquer modo, esse L00 é nada mais do que essa expressão. Então, como eta é diagonal, aqui sobrevive essa parte com eta 00 e aqui também com beta igual 0. Como eta 00 é igual a 1 e eta 00 com índices embaixo é igual a 1, um L00 é igual ao outro. Então, como esse não foi, esse L00 não é 0, então esse também. Então, eu também posso dividir por esse elemento. Então, daqui eu vou calcular x' 0, igualzinho eu fiz no caso anterior. E vou substituir na outra expressão, eliminando agora x' 0. O que me dá expressão dessa. De novo, eu tenho agora coordenadas de um evento no referencial S são dadas justamente pelo tempo e essa expressão. Agora, eu posso de novo considerar que essa vez o ponto material, o outro ponto material, encontra-se em repouso no referencial S'. Se um ponto material se encontra em repouso no referencial S', então todas essas componentes delas ficam constantes. Porque são componentes dela no S'. Isso é fixo. Essa expressão é também fixa porque a transformação depende apenas de parâmetros globais. Então, de novo, o fato que x varia é associado com o movimento relativo dos referenciais. Então, eu posso interpretar essa expressão de novo como velocidade. Aqui eu utilizei a fórmula parecida com essa, só que agora tem L0i aqui. De novo, substituindo por etas, eu no lugar de uma dessas etas é trocada por menos delta de Kronecker, o que assim aparece sinal menos. Então, a velocidade isso é a velocidade de referencial S' medida no referencial S. Ou desse ponto material que fica parado no referencial S'. Agora, vamos analisar essas fórmulas. O que nós podemos ver aqui, que eu tenho essa fórmula que eu acabei de calcular e fórmula anterior. A fórmula anterior depende do elemento Li0, enquanto nossa fórmula segunda depende de L0i. Ou seja, matriz de Lorentz, em geral, ela não é simétrica,
porque ela pode pode ter depender de rotação relativa entre os referenciais e rotação e matriz da rotação não é simétrica. Então, se for o caso, aqui consideramos caso geral, esses dois elementos não são iguais. Portanto, a uma velocidade, componentes de uma velocidade não são menos as componentes da outra. Mas, certamente, alguma coisa é comum entre essas velocidades. Se eu calcular os quadrados das velocidades, então eu tenho aqui v quadrado é somatória i igual 1 até 3, vi, c quadrado, e eu substituo isso pelas expressões aqui. Então tem c quadrado menos cancela, tem essa expressão. E eu tenho também para w' quadrado, então aqui somatória é em índices em cima. Tem somatória sempre, tem que lembrar isso. O que acontece? Eu posso daqui calcular, agora utilizando a condição de Lorentz geral para transformações de Lorentz, condição geral, eu posso expressar essa somatória pelo L00 quadrado menos 1. E a mesma coisa para essas matrizes. Então, o que eu vejo daqui? Os lados direitos são iguais. Então, essa expressão é exatamente igual à outra. Então, eu posso igualar duas quantidades usando essa expressão. Então, o que eu tenho? Como essa expressão é igual a L00 ao quadrado menos 1, eu posso substituir aqui, o que me dá 1 menos 1 sobre L00 ao quadrado. É a mesma coisa exatamente aqui. Então, lados direitos, esse lado direito da primeira expressão é igual ao lado direito da segunda. Então, o que eu vejo? Eu vejo que quadrado de velocidade v é igual ao quadrado de velocidade w'. Então, velocidades têm módulos iguais. Também eu posso ver, isso é importante também, que como L00 é maior ou igual a 1, isso implica que v, ou v quadrado, é menor que c quadrado. E w' quadrado é menor que c quadrado. Esse resultado é um resultado genérico. Eu não utilizei nada além dessas duas expressões. Tudo que eu fiz antes nesse cálculo, eu apenas utilizei a transformação de Lorentz, como ela relaciona coordenadas, eu utilizei condição geral, que é justamente de todas as transformações globais possíveis, vai me selecionar aquelas que preservam a velocidade da luz. Então, esse resultado é bem genérico. Agora vamos começar nosso cálculo de componentes L'. Então, vamos começar por elemento L00. Relacionamos no slide anterior L00 com relacionamos ele com velocidade v quadrado. Portanto, agora eu posso calcular L00 em função de v quadrado. Então, como é a relação entre quadrado de L00 e resto, eu tenho duas possibilidades. Ou L00 é mais essa expressão ou menos. Aqui anotamos, já foi introduzido anteriormente, que essa combinação é nada mais do que o fator gama. E beta é introduzido como aquela velocidade adimensional, que é a razão entre velocidade e velocidade da luz.
L0J pode ser calculado de expressão para VJ, que foi dado, de novo, foi apresentado no slide anterior. Agora, eliminando L00 em função desse gama e de novo introduzindo beta para VJ dividido por C, eu tenho expressão para L0J, que é gama beta J. Essa parte foi simples. Agora começa a parte um pouquinho mais complexa. Vamos para bloco 3x3 da matriz de Lorentz, que envolve dois índices espaciais. Então, esse bloco pode ser determinado a partir de novo da condição que define transformações de Lorentz. Então, temos, fixando, por exemplo, alfa e beta igual I e J, esse eta alfa beta vira menos delta IJ, e das somatórias entre mini eu tenho esses elementos. Então, o que me interessa é esse produto aqui. Então, eu posso escrever esse produto como delta IJ, e já aproveitando que esse produto aqui é nada menos que gama quadrado beta I beta J, utilizando essa expressão. Agora, vale a pena trabalhar aqui com notação matricial. Então, eu vou introduzir uma matriz 3x3, e essa matriz ela me representa esse bloco com dois índices espaciais de transformação de matriz de Lorentz. Então, o que eu tenho aqui? Olhando como os índices são aqui organizados, eu vejo que eu tenho somatória de linha com linha. Portanto, isso é nada mais do que H transposto vezes H. Esse delta é matriz de identidade, e esse beta I beta J eu escrevo na forma matricial, que é um produto, aqui utilizei a notação de produto tensorial, mas é nada mais do que matriz 3x3, com beta 1, beta 1, beta 1, beta 2, beta 1, beta 3, e assim por diante, todas as possibilidades. Agora vamos analisar essa expressão. Para encontrar matriz H, nós vamos aqui utilizar uma decomposição polar de matrizes. Nós trabalhamos aqui especificamente com matrizes reais. Qualquer matriz desse tipo pode ser decomposta em forma de produto de duas matrizes. Essa matriz H aqui pode ser tratada como uma transformação, uma função linear no espaço R3. Ou seja, no espaço R3 eu posso introduzir os vetores. E eu posso, utilizando essa matriz, mapear cada vetor no outro vetor. Então, tem uma função essa matriz me fornece uma função naquele espaço R3. Matriz R, aqui, é uma matriz ortogonal. E matriz ortogonal pode descrever, como sabemos, ou rotações ou reflexões, dependendo do valor de determinante dela. E, finalmente, delta é uma matriz simétrica com autovalores não negativos. Ela é também chamada positiva semidefinida. Esse tipo de matriz é responsável por transformações de escala ao longo de 3 eixos do sistema.
Então, essa decomposição polar diz nada mais do que o fato que se eu tiver uma transformação linear no espaço, eu posso sempre essa transformação decompor em rotações e transformações de escala. Esse tipo de decomposição também pode ser feito para matrizes complexas. Apesar que nós não vamos utilizar aqui, nós não vamos utilizar essas transformações, vou aqui apresentar só generalizações. Então, no caso de matriz complexa, 3x3, a matriz R é uma matriz unitária e matriz delta vira matriz hermitiana positiva semidefinida. Talvez dessa forma complexa pode ser melhor entendida a palavra decomposição polar. Essa decomposição é um análogo à decomposição polar de um número complexo, onde temos fator de fase e um módulo de número complexo. Então aqui complexo conjugado vezes esse número dá 1, e isso é análogo daquela matriz simétrica. Essa decomposição é única para matrizes inversíveis. Então, se eu tiver matriz inversível e eu descrevo nessa forma, é a única forma de decompor aquela matriz na matriz ortogonal e matriz simétrica. Então, vamos escrever agora esse lado esquerdo. Então, temos aqui H transposto, que é delta transposto, R transposto, mas como delta é simétrico, fica só delta. E fazendo agora, calculando o produto com H, nós temos essa expressão. Mas como R transposto R é uma matriz ortogonal, só vira delta, então esse H transposto H é nada mais do que delta quadrado. Escrevendo esse delta quadrado em função de componentes dela, eu tenho delta IK, delta KJ, igual, multiplicamos qualquer duas matrizes. E por outro lado, eu vejo que isso deve ser delta de Kronecker, que é esse 1,3, e gama quadrado, beta I, beta J. Então, agora eu tenho delta quadrado nessa forma. O que eu preciso aqui encontrar é justamente encontrar forma de delta, porque se eu conhecer delta, eu tenho H e R é uma matriz ortogonal, que dependendo da situação pode representar rotações ou reflexões. Que forma dessa matriz é conhecida, por exemplo, é aquela matriz de Euler que foi discutida na aula passada. Então vamos prosseguir. Vale a pena aqui anotar um fato, que é beta I é autovalor dessa matriz delta quadrado. Como podemos fazer isso? Então vamos multiplicar beta I por delta I quadrado. Então primeiro contração com delta de Kronecker, que dá beta I. E segundo é contração com 1 desse beta I, beta J. Aqui estou multiplicando por beta J. Então beta J dá beta quadrado. Um beta I fica em evidência. Ou seja, já dá para ver que isso é autovalor, porque aqui tem um número. Ainda podemos calcular o valor desse número, substituindo beta quadrado por gama, dá 1 menos 1 sobre gama quadrado. Esse resultado vira gama quadrado delta IJ beta J. Então, é um autovetor de delta quadrado. E vamos utilizar esse resultado mais para frente. Temos essa expressão. Como calcular delta IK?
Isso é bastante simples. Eu posso procurar delta ik numa certa forma, ou seja, eu vou assumir uma ansatz para delta ik e com parâmetros livres e daquela condição aqui eu vou tentar determinar esses parâmetros livres. Então, o que eu tenho como parâmetros aqui? Eu tenho betas. Então, duas expressões simétricas que eu posso construir aqui de beta. Uma é beta i, beta j, e outra expressão simétrica tem delta. Então, eu vou procurar delta e j nessa forma. Alguma constante livre vezes delta i, j, mais outra constante vezes beta i, beta j. E eu quero determinar esses coeficientes. Se eu calcular o quadrado agora, eu vou chegar nessa expressão. Tem a quadrado, delta ij, tem produto desse com desse duas vezes, que me dá 2ab, beta i, beta j. E eu tenho ainda quadrado dessa expressão, que é b quadrado. Uma dessas betas com outra dá beta quadrado e fica beta i, beta j em evidência. Agora, vamos comparar. Então, aqui na frente de delta ij eu tenho a quadrado. E aqui tem 1. Portanto, a quadrado deve ser 1. Na frente de beta i, beta j eu tenho uma expressão essa, o que deve corresponder com gama quadrado. Aí eu tenho daqui que a pode ser ou mais 1 ou menos 1. Agora, gama quadrado, essa expressão que é proporcional a gama ou igual a gama quadrado, ela me fornece uma equação da segunda ordem para B. Eu posso resolver essa equação. Então, tem duas soluções aqui. Gama quadrado é B e gama quadrado sobre gama quadrado menos 1, multiplicado por essa expressão. Agora, uma observação. Eu não vou aqui escrever de maneira explícita os sinais do A, porque poderia cair numa confusão que o sinal de cima está correlado com esse sinal de cima. São sinais totalmente independentes um do outro. Então, vale a pena manter isso na forma de A, porque esse mais pode vir com esse mais ou com esse menos. Então, para não... tem 4 possibilidades aqui e não apenas 2 possibilidades. Esses sinais não são correlacionados. O delta ij, portanto, substituindo esse B, tem essa forma. Eu posso multiplicar delta ij por beta j e eu tenho essa expressão aqui. Então, essa expressão que tem aqui isso é igual a 1, por causa que beta quadrado é justamente inversa essa expressão. Então, delta ij tem como seu vetor beta j. Isso é totalmente consistente com o que mostramos antes, que beta é também autovetor de delta quadrado. E autovalores são aqui mais ou menos gama. Agora, nós sabemos que para uma decomposição polar, os autovalores não podem ser negativos. Ou seja, o procedimento, a procedência desse sinal menos, desse autovalor negativo, vem justamente daquele menos aqui, da segunda possibilidade, segunda solução dessa equação. Então isso significa que eu tenho que rejeitar aquela segunda solução, que só é permitido esse mais de cima. Então esse autovalor negativo tem que ser rejeitado e, portanto, eu tenho delta ij,
que pode depender apenas do sinal de A. Vamos agora ainda ver se não tem mais restrições. Aqui, delta e j pode ser escrito de maneiras alternativas, fazendo um malabarismo com gamas e betas. E agora, uma interessante observação é a seguinte. Quando eu considero um limite beta i indo para zero, essa transformação de Lorentz deve se reduzir à transformação de identidade ou transformação pura de rotação-reflexão. Ou seja, isso significa que no limite beta i igual a zero, eu já não tenho mais aquela transformação que me mistura componentes espaciais com temporais. Agora, sabendo que essa expressão é proporcional a 1 sobre beta quadrado, então no limite tenho beta i beta j sobre beta quadrado. Então, para ter no limite essa expressão igual delta de Kronecker, eu preciso que A igual 1, porque gama vai para 1 no limite, então isso poderia cancelar com esse elemento. A razão de betas, esse beta i beta j sobre beta quadrado, é igual a 1. Então, só ir com beta para zero ainda não me cancela esse termo, por causa desse termo aqui. Mas se A for igual a 1, então gama vai para 1 e isso dá zero. E A vai ficar 1 aqui. Então, no caso, quando A é igual a 1, eu consigo no limite beta i indo para zero, limite de velocidades baixas, recuperar transformação de identidade ou transformação de rotação-reflexão. Então, nós fixamos agora A igual mais 1. A forma final daquele bloco delta e j é dada por essa expressão. Então, é delta i j mais gama quadrado sobre gama mais 1 beta i beta j. Ou, de novo, usando nosso malabarismo com gamas, pode ser também escrito de maneira essa. Agora, lembramos que essa parte de transformação de Lorentz com índices espaciais, ela foi codificada na forma de uma matriz H. Então, elemento H e J dessa matriz, essa é 3x3, é associado com L e J. Aqui não tem nada mais do que nossa decomposição polar de matriz H e J, com R sendo matriz ortogonal e delta já dada explicitamente por essa expressão. Aqui ainda vou anotar, que já foi dito, que caso determinante R for 1, temos rotações, e no caso contrário, temos reflexões espaciais. Só espaciais porque R aqui é associado com matriz que atua na parte espacial. Último elemento é Li0. Esse elemento pode ser calculado de novo da condição geral para transformações de Lorentz. Então, tomando aqui os índices μ como 0i, como eta é diagonal, aqui temos 0 na diagonal, e aqui temos dois termos. Esse termo e aqui tem somatória entre três termos que envolvem três J's diferentes. Nos interessa esse termo Li0, pode ser calculado, ele dá essa expressão. Todos os outros
elementos já foram calculados anteriormente, então podemos substituir nessa fórmula. Então temos L e J na forma de decomposição polar, L0J dado por essa expressão e L00 por essa. Aqui eu quero ainda anotar que esse mais menos e esse mais menos que aparece aqui, eles não têm nada a ver com aqueles mais menos que foram descartados aqui anteriormente. Esse mais menos vem do fato que L00 ao quadrado é igual gama quadrado. Então L00 é mais menos gama. E isso é consequência desse fato. Agora, sabemos que que beta J é autovalor autovetor de delta KJ. Utilizando essa expressão, eu tenho aqui delta desaparece, temos menos gama RIK beta K. Então, LI0 envolve matriz de rotação ou reflexão espacial. Aí, conseguimos calcular todos os elementos. Agora vamos ver que tudo isso nos dá. Escrevendo explicitamente, temos L00 aqui, mais menos gama. Temos segundo, preenchendo todos esses elementos, tem 4 blocos. Isso é bloco 1 por 1, isso é bloco 3 por 3 e aqui coluna, linha, coluna. Eu posso escrever essa matriz, na forma seguinte, retirando explicitamente esse sinal mais menos. Então, eu sempre posso esse sinal mais menos escrever como produto de uma matriz que tem mais menos 1 com o resto. Agora, como eu tenho aqui uma matriz R, eu posso também retirar ou reescrever isso na forma de produto matricial entre essas duas matrizes. Ok? Agora, se eu escrever junto essas duas matrizes, essa é a matriz ortogonal. Produto dessa matriz com essa, da minha matriz desse tipo. Isso continua sendo matriz ortogonal. E a outra matriz, agora ortogonal em 4 dimensões. A outra matriz que tem aqui, ela tem a forma seguinte, com esse bloco delta KJ que foi aqui identificado, calculado antes. Essa matriz depende apenas de parâmetros que caracterizam velocidade. Então, qualquer movimento relativo do sistema ele gera essa matriz e essa matriz tem essa forma. Essa matriz representa as transformações tipo Gauss. Em particular, pode ser visto que transformação inversa a essa matriz tem velocidade que é trocada por menos v. Aí temos uma conclusão interessante de toda essa decomposição, porque eu vejo finalmente que eu consegui decompor essa vez a matriz 4x4 numa matriz ortogonal 4x4 e uma matriz lambda. E essa fórmula que agora tenho aqui, ela constitui uma decomposição polar, agora não apenas um bloco, mas decomposição polar de toda a matriz de Lorentz. E, de novo, como a matriz de Lorentz é inversível, a minha decomposição é única. Então, qualquer matriz de Lorentz, qualquer transformação de Lorentz, eu posso decompor
nessa forma. E essa decomposição vai ser uma decomposição única. Não tem duas decomposições desse tipo, só uma única. Ok, o próximo assunto é composição relativística de velocidades. Nós vamos assumir aqui que fazemos uma composição de duas transformações tipo boost puro, parametrizadas por velocidades V1 e V2. Essas velocidades, em princípio, têm orientações arbitrárias, uma com relação à outra, então não estou assumindo aqui que elas são alinhadas. Como o boost é puro, significa isso que as matrizes ortogonais 1 e 2 são simplesmente aqui assumidas como matrizes de identidade. Matrizes de Lorentz L1 e L2 são dadas simplesmente por matrizes lambda. Cada dessas matrizes é parametrizada por sua velocidade. A composição de transformações é dada por produto, pode ser representada por produto de matrizes de Lorentz, onde no lado esquerdo eu tenho produto de matrizes lambda e no lado direito tem uma transformação de Lorentz, que é resultado. Agora, eu não posso assumir que esse produto me gera boost puro. Eu preciso aqui considerar uma matriz de Lorentz mais geral possível. Então, lado direito L é alguma transformação de Lorentz. Agora, essa matriz resultante que aparece aqui, lambda, ela depende de algum parâmetro V que caracteriza ela. E esse parâmetro V é um resultado, é uma função de velocidades V1 e V2. Agora, matriz O, matriz ortogonal, é parametrizada por únicos parâmetros que existem naquela composição, que são de novo velocidades que determinam entre essas matrizes lambda. O que nós queremos agora é encontrar a forma dessa função V, que é a forma de velocidade dada como composição de velocidade V1 e V2. Vamos fazer isso de maneira seguinte. Em primeiro lugar, vamos substituir as formas de matrizes de Lorentz aqui, que representam boost. Então, temos aqui um produto de duas matrizes. O bloco delta1 é aquele bloco que calculamos parametrizado por beta 1. Aqui é um bloco idêntico parametrizado por beta 2. Ou seja, nós podemos multiplicar essas matrizes, o que resulta em uma matriz que é dessa forma. Então, ela envolve um elemento aqui 1 por 1 e aqui temos um bloco 3 por 3 nessa parte, que envolve mistura de duas velocidades. Por outro lado, a matriz resultante L é dada pelo produto de matriz ortogonal e lambda. Então, sabemos que a decomposição polar mais genérica aqui, ela é dada por essa matriz ortogonal que é representada aqui por multiplicação de matriz de rotação ou reflexão, eventualmente, por esses elementos. E também
como nós consideramos aqui uma composição de dois boosts, ou seja, eles, aqui escolhido o sinal mais e aqui sinal mais, então são duas transformações ortócronas, portanto o resultado é também uma transformação ortócrona. Então esse ONO tem já aqui possibilidade de mais menos 1, mais 1. Essas duas matrizes são iguais. Então, aqui utilizamos de novo que gama depende daquele beta resultante, ainda desconhecido, esse produto. O que nós precisamos aqui descobrir é justamente a forma de V e a forma de gama. Agora, pode ser feito isso simplesmente comparando os elementos correspondentes das duas matrizes. Por exemplo, esse gama deve ser igual a essa expressão. Então, daqui podemos concluir que gama é igual a gama 1, gama 2, mais esse fator que envolve produto escalar entre velocidades. Do mesmo modo, eu posso comparar esse elemento com esse elemento. Aqui tem menos gama beta transposto, é igual a menos essa expressão. Menos gama 1 beta 1 transposto, menos gama 2. Então, menos pode ser, esse sinal menos, posso multiplicar essa equação por menos 1 e fazer ainda a transposição. Calcular a transposição, aí vai virar só beta. Então, fazendo isso e dividindo ainda por gama, eu tenho beta, que é 1 sobre gama, vezes essa expressão. E aqui tem transposto dessa matriz, que é transposto de transposto da própria beta, aqui no lado esquerdo. Agora, calculando essa transposição, eu tenho esse beta 1 transposto vira beta 1, e a mesma coisa aqui. E utilizo um fato que é transposição de produto de duas matrizes troca ordem, e que delta é uma matriz simétrica, portanto, transposição dessa matriz da própria matriz. Agora, substituindo a forma de delta 1 nesse bloco, eu tenho aqui como resultado essa expressão. Então, temos assim, 1 sobre gama 1 vezes esse delta vezes beta 2, que dá esse primeiro termo. Depois temos esse beta 1, que entra aqui, 1 vezes esse beta 1, e o resto é essa expressão multiplicada por beta 2. Então, beta 2 vai se acoplar com um dos índices desse beta, que vai me resultar em beta 1, beta 2. E o outro beta vai ficar em evidência daqui e daqui. Então, eu tenho uma expressão desse tipo. Ainda eu posso multiplicar por velocidade da luz, os dois lados, ou onde precisa retirar em evidência a velocidade da luz, e assim eu consigo determinar a fórmula para a composição relativística de velocidades. Então, V como função de V1 e V2 é dado por uma expressão que é bem mais complexa do que composição de velocidades no caso de transformação clássica. Agora, essa composição de velocidades não é uma soma. Nós acostumamos dizer, utilizando transformação clássica, que
velocidade resultante é a soma das velocidades. Aqui, obviamente, isso não é uma soma. Essa expressão é bem mais complexa. Portanto, a função v, que é uma função de V1 e V2, eu vou chamar, explicitamente vou chamar a composição de velocidades. E essa composição tem as seguintes propriedades. Então, como beta1 é menos que 1 e beta2 menos que 1, eu posso, assim, velocidades se chamam velocidades subluminares. Então, para o resultado dessa composição é uma velocidade que também é subluminar. Isso pode ser visto de maneira seguinte. Vamos pegar beta quadrado, que é aquele beta resultante, que pode ser, eu posso sempre expressar em forma de gama quadrado. Agora, eu tenho expressão para gama quadrado, que gama é igual a gama 1, gama 2, mais aquele fator 1, mais beta 1, beta 2. Então, daqui 1 sobre gama, eu posso expressar dessa forma. E eu posso analisar agora essa expressão para beta. Vamos fixar beta 2, que seja um valor fixo, ele é menor que 1, e vamos analisar o que acontece no limite quando beta 1 vai para 1. Então, quando a velocidade do objeto ou do referencial tende à velocidade da luz. Então, o que acontece? Beta 1, beta 2 vai dar beta 1, beta 2 vezes cosseno de ângulo entre elas, mas como eu estou considerando o limite quando beta 1 vai para 1, então eu aproximo essa beta 1 por 1, e aqui no numerador eu tenho 1 menos beta 1 ao quadrado, eu posso escrever como 1 mais beta 1 vezes 1 menos beta 1. Então, 1 mais beta 1 eu aproximo por 2, e todo esse resultado, portanto, é proporcional a fator 1 menos beta 1. Esse número que aparece aqui, em evidência, ele é um número fixo, ele depende de B2. Então, o que acontece? Quando beta 1 vai para 1, esse termo vai para 0. Então, beta 1 quadrado vai para 1, mas ele nunca ultrapassa 1. Então, nesse sentido, composição de duas velocidades subluminares é uma velocidade subluminar. A outra propriedade interessante é observação, que, em geral, as composições de velocidades dependem da ordem em qual as velocidades são tomadas. Isso é escrito aqui pelo fato que V1, composição de V1 com V2, é diferente do que composição de V2 com V1. Portanto, foi adotado o símbolo para a composição de velocidades, que não é soma. Agora, esse fato que composição de velocidades depende da ordem, ele prossegue do fato que as matrizes que representam boosts em direções diferentes, que não são colineares, elas em geral não comutam. Vamos agora ver o caso quando elas comutam, ou seja, quando uma velocidade é proporcional à outra. Ou seja, vamos mostrar que nesse caso realmente o que ocorre é que velocidades podem ser tomadas tanto faz qual ordem. Então, para ver isso, vamos assumir que beta 2 é proporcional a beta 1, com alguma constante de proporcionalidade lambda. Substituindo essa expressão na fórmula que representa a composição de velocidades,
eu tenho aqui no lugar de beta 2 tem lambda beta 1, aqui tinha produto escalar beta 1 com beta 2, então tem lambda beta 1 quadrado, e aqui beta 1. Agora eu posso organizar um pouquinho essa fórmula. Então, o que eu faço aqui, basicamente, eu escrevo beta 1 quadrado em termos de gama. Na sequência, eu organizo um pouco esses termos. Eu posso ver que, por exemplo, aqui um gama cancela com o fator 2 e 1 mais gama 1 cancela com 1 mais gama 1 aqui. Isso me permite escrever essa expressão como lambda beta 1 menos lambda beta 1 sobre gama 1. Ou seja, esse termo cancela com esse. Então, o que sobrou aqui tem beta 1 mais lambda beta 1. Mas lambda beta 1 é nada mais que beta 2. Portanto, eu tenho aqui a expressão para a composição de velocidades, que é beta 1 mais beta 2, é dividido por 1 mais beta 1, beta 2. Onde aqui é O mais beta, o cosseno que aparece aqui, de produto escalar, é mais 1 ou menos 1. Então, essa é uma fórmula geral para a composição de velocidades paralelas. Ou seja, nessa fórmula, tanto faz em qual ordem eu pego essas velocidades, porque a soma no numerador é simétrica, por troca de beta 1 por beta 2, e produto escalar é também simétrico. Então, daqui pode ser escrever a expressão para V. Isso é apenas um caso particular, justamente caso onde os boosts comutam. No caso antiparalelo, eu posso fazer um desenho dessa fórmula beta aqui. Eu posso pegar essa expressão e calcular o valor absoluto dessa velocidade em função de beta 1, valores absolutos de beta 1 e beta 2, porque o ângulo é fixo, nesse caso é menos 1 aqui. Cosseno é menos 1 dessa expressão. Então, no caso de antiparalelo, essa superfície representa valor de composição de velocidades, ela sempre é menor que 1. E, ou seja, ela é zero justamente quando beta 1 é igual a menos, quando os dois betas são iguais no módulo. No caso paralelo, de novo, eu vejo claramente que só no limite a superfície se aproxima ao valor 1. Fora disso, também tem velocidade subluminada. Finalmente, vamos ver que a composição de velocidades não é associativa. Isso é uma das características, propriedades da composição de velocidade em relatividade restrita. Para ver isso, vamos considerar uma identidade. Por que isso é identidade? Porque produto de matrizes é associativo. Portanto, se eu pegar 3 matrizes que representam 3 boosts consecutivos, eu posso primeiro multiplicar essas duas matrizes e depois multiplicar isso por terceira, ou fazer o contrário. Primeiro multiplicar lambda 2, lambda 3 e depois multiplicar isso do lado esquerdo de lambda de V1. No lado esquerdo, eu tenho a seguinte expressão. Primeiro vamos trabalhar com o produto dessas duas matrizes. Então, esse produto é
uma matriz de Lorentz que contém o matriz ortogonal, que depende de V1 e V2, e velocidade e matriz de Boost, que representa Boost, que depende de composição de V1 e V2. Aqui, eu sempre assumo que a composição das velocidades segue a mesma ordem como velocidades aparecem no produto. Agora, eu vejo aqui que eu tenho, de novo, produto de duas matrizes que representam Boost. Então, eu posso prosseguir com o mesmo raciocínio. Agora, a primeira velocidade é V1, V2. E eu vou fazer composição dessa velocidade com velocidade V3. E matriz ortogonal que aparece aqui tem como seu primeiro argumento essa velocidade e como segundo argumento essa velocidade. Agora, essa matriz que aparece é um produto de duas matrizes ortogonais, portanto, é também uma matriz ortogonal. Agora, no lado direito, a situação é um pouco diferente. Porque primeiro eu vou fazer essa composição desse produto de duas matrizes que representam Boost. Então, tenho como resultado uma matriz ortogonal, que envolve V2 e V3, com matriz lambda, que depende da composição V2 com V3. Na sequência, eu vou inserir matriz de identidade, representada aqui por lambda menos 1 lambda, como função de velocidade V1. Agora, essa segunda lambda, eu posso, de novo, multiplicar essa matriz com lambda que depende de V2, composição com V3. Então, isso me gera... daqui gera-me uma matriz ortogonal com primeiro argumento V1 e segundo argumento V2 composição com V3. E tenho lambda, que depende de composição agora V1 com essa velocidade V2 composição com V3. Agora, o que eu vejo nessa parte, eu tenho aqui matriz ortogonal multiplicada do lado esquerdo por lambda de V1 e por lado direito lambda menos 1 de V1. O problema é que isso não é, em geral, matriz ortogonal. Se fosse o contrário, o que ia acontecer? Se fosse o contrário, eu teria a matriz ortogonal aqui. Portanto, o lado produto dessa suposta matriz ortogonal com essa daria outra matriz ortogonal. Então, eu teria no lado esquerdo e direito a expressão matriz ortogonal, matriz lambda. Matriz ortogonal, matriz lambda. Isso me daria o quê? Daria a decomposição polar de matriz de Lorentz. Como decomposição polar é uma decomposição única, então essas duas matrizes precisavam ser idênticas. Isso implicava que os argumentos delas deveriam ser idênticos. Ou seja, implicava, nesse caso, associatividade de composição de velocidades, o que não é verdade. É justamente a causa que composição de velocidade não é associativa é presença dessa matriz O aqui entre essas lambdas. Portanto, como essa matriz é presente aqui, esse lambda de V1 não cancela com esse lambda menos 1 de V1 e, portanto, nós não temos aqui no lado direito
expressão tipo matriz ortogonal vezes matriz lambda. Ok, então isso é fim da penúltima aula de relatividade restrita. Na próxima aula vamos tratar a questão de transformação de geradores de grupo SO3.